Ô, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você começa a dar aula de segurança do trabalho em 2005, Uhum. correto? Você pegou toda aquela mudança de o Brasil economicamente, cresceu e tudo mais. A procura pelo curso já viveu o seu boom, digamos assim, tem diminuído? Como é que você enxerga hoje? Hoje eu não estou mais nessas instituições, né, trabalhando com segurança no trabalho. Mas eu peguei realmente o auge, né, que foi lá para 2006, 2007, Eu auge comecei em 2008, eu comecei o curso em 2008, tava aquele boom, assim, da então, procura por esse curso, assim, então né? tá, chegou o auge. A gente chegou a pegar a turma, numa dessas instituições que eu trabalhava, a gente chegou a pegar 8 turmas acontecendo simultaneamente à noite, por exemplo. Aí tinha aula à tarde e tinha aula de manhã também. E 8 turmas com cada turma com 40 alunos. A minha 30, turma 40 tinha alunos. 52 alunos Caramba. Nossa. e se formou, acho que nem 10, eu acho. No final do curso, não tinha 10 E aí pessoas. depois foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo, porque o que acontece? O mercado de trabalho ele acaba uma hora saturando, né? Então houve aquele boom, né? As mudanças na legislação, a cobrança, né? Então começou a se ter necessidade desse tipo de profissional. E Só que o aí, mercado também seleciona também, né? Isso exatamente. falava muito também na minha época, que às vezes também quando chega no mercado de trabalho, o profissional encontra a dificuldade que tem, acaba desistindo também. Exatamente. E outra coisa também, né? Às vezes a pessoa procura a profissão sem conhecer, chega lá, não é aquilo, não se identifica, vai procurar fazer outra coisa. Então, É assim. não sei se o Sérgio tem esse mesmo percepção que eu tenho. Quando você está fazendo um curso, tem algumas matérias, eu não lembro agora de cabeça o quantitativo de horas ali, né? Você estuda ali combate a incêndio, primeiros socorros, eu percebo que a gente sai do curso e a gente acaba não tendo muita segurança ou domínio em relação a esses dois assuntos, né? Não sei se é pelo quantitativo, né, das horas, mas tem também uma questão de legislação, né? Hoje eu acho até que a gente tem hoje tem mais informação referente, né, a questão do combate a incêndio, principalmente a questão do combate a incêndio. As pessoas sempre ficam em dúvida, brigada de incêndio, é curso de NR23. O senhor tem essa percepção também da questão dos técnicos? Também a gente vê até os técnicos procurando fazer cursos, muitas das vezes complementares, de brigada de bombeiro civil, justamente para poder ter esse conhecimento. Percebe isso ou não? Sim, o que que acontece? É como toda profissão, né? Uma profissão técnico de segurança no trabalho não é qualquer profissão, é uma profissão complexa, né? Você lidar com uma segurança dentro de uma instituição, dentro de uma empresa, não é algo tão simples, né? Você tem que ter uma visão muito ampla, né? Uma Sim, visão de tudo. Ao mesmo tempo que você tem que ter uma visão ampla de tudo, você tem que ter uma visão ali muito específica. Então, a parte de combate a incêndio, ela também é uma parte muito tem muito específica, né? técnica, né? E muito técnica, exatamente. Não é só você simplesmente saber usar extintor de incêndio. Você tem que ter uma outra visão. Você tem que entender um pouco de legislação, você tem que entender um pouco de prevenção, e se acontecer, o que fazer. E como o técnico de segurança no trabalho tem diversas atribuições, ele acaba que, para ele entender melhor essa área, ele precisa se especializar. E aí, normalmente, você vai ter o técnico de segurança no trabalho fazendo paralelamente um curso de bombeiro civil, né? Curso da Brigada Voluntária de Incêndio. Sim. Sim. Até porque hoje tem algumas instruções. Hoje eu acho que ficou um pouco melhor, né? A gente tem algumas instruções técnicas hoje, porque antigamente ficava sempre naquela dúvida, né? Eu vejo muito os técnicos, às vezes, como trabalho numa consultoria, então eu sempre percebo, como que eu vou dimensionar aqui a minha brigada de incêndio? Então fica sempre aquela É, dúvida. Eu sigo a NBR, tem as legislações também específicas, né? Cada estado tem uma isso. legislação e você tem que seguir aquela regra ali daquele estado ali. Então hoje, salvo engano, acho que desde 2019 mais ou menos, né? Uhum. Que a gente tem algumas instruções técnicas lá referente à formação de brigada, o quantitativo, né? Questão de bombeiro civil também. Então acho que ficou um pouco mais claro também, É. facilitou para a gente esse trabalho, né? O que que acontece? Na verdade, a legislação que estabelece todos os parâmetros de segurança com relação à prevenção de incêndios é o chamado COSIP, que é o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico. Esse Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, ele é estadual, então Sim. cada estado tem o seu. Então isso faz com que haja uma grande dificuldade em que as pessoas possam entender, porque às vezes num estado cobra uma coisa, no estado cobra outra. Além desse COSIP, além desse Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, a gente tem também as NBRs, Sim. né, as normas brasileiras, né, que Qual que a gente também tem que ter o peso? Seria a NBR ou seria a legislação o COSIP, estadual. a legislação A estadual? NBR, na verdade, ela é uma norma de referência. Sim, Ela só vai ter poder de lei quando ela é citada numa lei. sim. Fora isso, ela é apenas uma referência. Então a gente acaba tendo
acaba tendo essa dificuldade das pessoas entenderem tantas legislações e saber qual que elas seguem. E muitas vezes a própria legislação, um diz uma coisa, outro diz outra. Por exemplo, a formação da Brigada Voluntária de Incêndio, segundo a norma técnica é uma carga horária, segundo a NBR é outra carga horária. Você tem a NR20, você tem também as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que também diz outra coisa. Que a Então, NR23 também ela é curtinha também, não tem muitas agora ela é informações. curtinha, né? Mas antes ela tinha muita informação. Sim. Então, o que que isso faz? Faz com que a pessoa que viu deu uma passada no curso, né? Que o curso, se eu não me engano, o curso de Segurança no Trabalho, para a matéria de combate a incêndio são 40 horas. Então, o cara que só assistiu esses 40 horas, é jogado um monte de informação ali, acaba ficando um pouco perdido. Então, realmente é importante que ele possa, depois de formado, continuar estudando. Perfeito. Eu acho que hoje o mercado também está como um pré-requisito já ter esse tipo de conhecimento, né? Já não é mais um diferencial, eu vejo assim. Exatamente. Técnico de segurança tem que conhecer um pouco de resíduo, um pouco de combate a incêndio, que é o foco aqui no assunto, primeiros socorros, porque senão nem consegue ingressar mais. É. E a galera de segurança, ela tá mais preocupada, né? Em, cultura de prevenção, não sei o quê, chegar no cume do que com o processo. Uma vez eu tava tava apresentando um trecho lá no Nordeste para um colega que a gente tava contratando. E assim, são realidades diferentes. Nordeste, Norte, Sul, Sudeste. Tanto de piso quanto de outras coisas, né? E a gente conversa, não sei o que. E o cara tava vendo, ele tava entrando na empresa, tava vendo que algumas coisas ainda tinham muito a evoluir, a melhorar e tal, não sei o que. Ele, mas isso é difícil. Aí eu vi um cara sentado com um pedaço de papelão na cabeça, assim, tentando amenizar o sol. Falei, parceiro, tá vendo aquele cara sentado ali? Se tu conseguir uma garrafa d'água, uma mesinha, um banquinho e um sombreiro pra ele trabalhar aqui, já é uma evolução, parceiro. Não, que eu quero um banheiro químico, que não sei o que não sei o que lá, calma. Entendeu? Você às vezes tem que fazer o mínimo ali pro cara. E você já fez Usar as ferramentas que você tem. E você já fez a diferença na vida de 1, 2, 3 pessoas. Você não precisa se preocupar em resolver o problema de segurança do trabalho da empresa de um dia pro outro. Você tem que se preocupar em mudar um pouquinho de cada vez. Aos poucos. Água mole em pedra dura, tu bate até que fura. E o grande problema é que a gente quer vir com o pé na porta e achando que tem que se resolver tudo de um dia para outro. E não vai resolver, parceiro. Não vai. Aí a galera entra, se frustra e se torna quem? O Vampeta. O Vampeta. Perfeito. Agora, para não perder, como é que é o método 360? Que eu cortei Comunidade, aqui né? rapidamente. Não, comunidade 360. Na verdade, o que eu percebi, né? Que a galera de segurança, ela acaba não enxergando a profissão, né? Eu costumo dizer que ela anda com... Eu sempre confundo. Eu não sei se é Antolho ou Antolis. Eu sempre troco o nome da palavra. Enfim, ou é Antolho ou é Antolis. Um negócio assim. Você já... Aquele negócio que o cavalo usa. Sabe o que eu tô falando? Que ele bota... deixa ele... Sim. Aquela rédeazinha assim, né? Entendeu? O cavalo ulha pra quê? Justamente pra ele não olhar pro lado e não sair ali da linha dele, do caminhar, né? E a gente bota aqui, ó. SESMIT, consultoria e NR. É isso aqui. O bicho não consegue ver mais nada. Entendeu? Então, a gente deixa passar uma série de, como a gente já falou, competências e habilidades que não são técnicas, que a gente não desenvolve, a gente não aprende e que fazem uma brutal diferença no dia a dia do profissional, né? Acho que ele não precisa nem ser tão bom tecnicamente. Está tudo no NR, se ele não sabe, ele abre e lê. Sim. Agora, negociar, conversar, sentar, trazer a pessoa para ele, isso não tá no NR, parceiro. Não tá. E por melhor curso que você fez, tu pode ser um cara extremamente técnico, mas você não vai aplicar se você não souber como botar isso em prática, tá?
E a segunda, segurança do trabalho, bicho, é muito mais do que do que SESMIT e empresa de consultoria. É muito mais. Né? Aí eu brinco que é realmente você ter uma visão, se eu tirar esse arreio, né, também, e o cara começar a olhar para todos os lados. Não, pô, eu posso fazer isso, pô, dá pra fazer isso aqui, dá pra eu ganhar dinheiro com isso, dá pra eu fazer isso aqui, dá pra eu fazer isso aqui, pô, não, não, eu preciso aprender isso aqui. Tem muito, assim, tem um bom tempo que o que eu menos estudo é segurança do trabalho. Já tem coisa de uns 4, 5 anos. Ah, então quer dizer que você tá ficando desatualizado? Não. Mas eu tô falando que eu menos estudo. Já tem uns 4, 5 anos que o que eu menos estudo é segurança do trabalho. Até porque tem determinadas coisas que se você precisa, você não precisa saber, você só precisa Saber onde consultar. saber para quem perguntar. Né? Ou onde está. Ou onde consultar, pô. Inclusive, eu perguntei pro pessoal lá a gente tem, na verdade eu estou construindo ainda o que eu chamo de comunidade, SST 360, que é uma galera que tá afim de caminhar junto e diferente, bicho, que quer realmente fazer segurança do trabalho num outro patamar, né? E a galera falou, eu falei, o que vocês querem, qual assunto vocês querem trabalhar? Aí alguém falou, lançamento da social. Não é o meu forte. Eu arrumei um cara, que é o Thiago Machado, que saca pra caramba, e ele vai falar pra galera sobre a social. Trabalho à altura, bicho. Eu tenho 3, 4 caras que são muito bons de trabalho à altura, que eu vou levar pra falar pra galera. E eu associo não só a visão 360, que eu chamo que também aos nossos amigos Thundercat, né? Visão além do... A visão além do alcance. Espada Eu justiceira... nunca assisti não, tá? Tá bom. Espada justiceira, traga-me a verdade. Entendeu? A gente tem que enxergar além. A gente realmente precisa. Se a gente quer ser acima da média, a gente tem que enxergar mais do que a maioria. É uma virada de chave ali que Pessoal, eu estou falando de algo não que me contaram, né? Eu estou participando lá da SST 360 e aí primeira aula lá que eu assisti já foi uma virada de chave em que sentido? O Vitor fez uma pesquisa, né? Quem leu tantos livros, né? E as pessoas foram respondendo. E aí, salvo engano ali, a maioria leu menos que... Foi quantos livros? Sei lá, menos que 10 livros, Menos por que 10 exemplo, né? E aí poucas pessoas leram mais do que 10 livros. Tinha lá, sei lá, 4 pessoas que leram. Aí eu falei, caramba, eu tô na média. Sim. Então tem que... Aí eu vi lá, eu já comprei o livro. Falei, vou ler um livro aqui, vou começar ano que vem, vou ler mais, que é uma dificuldade que eu tenho de leitura de livro físico, por exemplo, né? Então, são habilidades aí entram, né? Que você precisa ter além, Sim. né, do simplesmente ler uma NR, né? Que são informações que, por exemplo, que você vai ter sobre o livro que eu peguei como indicação, foi o Poder do Hábito, por exemplo, que você aprende algumas situações ali que não está na NR, na verdade, a maioria ali não está na NR. Sim. E isso vai te capacitar para você tomar algumas decisões, para você dar um up na sua carreira, né? Sim, e é o que vai fazer diferença. Se realmente é uma frase que eu repito, acho que sempre né, que dizem que é do Albert Einstein, mas eu não conheci ele pessoalmente, eu não estava lá, então não posso dizer se realmente foi ele que falou, né? Que não adianta você querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Pô, parceiro, então se tu não tá satisfeito com a tua carreira ou com a tua trajetória profissional, não terceiriza a responsabilidade. Perfeito. Vai arrumar alguma coisa, ou vai até mudar de... Eu já gravei vídeo, falei, bicho, muda de profissão, vai fazer outra coisa. Agora que tu não dá é tu ficar 10 anos fazendo a mesma coisa, reclamando desse negócio. Sim. Vai ser mais de rosa? Não vai, mano. Tu tem que ter, no mínimo, ter uma satisfação de estar ali, de fazer aquilo ali. Então, essa situação, bicho, depende de você, corre atrás, não tá satisfeito. Que eu brinco também até em relação a isso, que é você viver a segurança do trabalho nos seus termos. E o que eu digo que é viver a segurança do trabalho nos seus termos? É de uma forma leve, né? Numa forma fluida, numa forma que, pô, não é um martírio, né? Porque assim, sem querer ser repetitivo,
Se você for levar, você profissional de segurança, tá levando a profissão como martírio, você vai acabar sendo o SST Vampeta. Técnico de segurança do trabalho, ganha bem, Sérgio? Ganha bem sim, bem mal. É isso que ganha. Uma profissão que tá em alta, tá em busca, mas é desvalorizada. Aqui, pelo que eu vejo na região, sendo honesto, algumas ainda estão praticando um salário legal, onde nós moramos aqui no Rio de Janeiro. Mas no contexto geral, sabe o que eu acho que o que pega, Wesley, é o ramo que você tá dentro da área de segurança. Sim. Você pensa dessa maneira Ontem também? eu vi um vídeo, por coincidência, eu vi um vídeo sobre isso. Vi no TikTok, apareceu no TikTok pra mim. O vídeo, pior que eu não lembro agora, eu poderia até recomendar. Mas ele fala, profissões offshore, se eu não me engano, no TikTok. E aí ele fala várias profissões. Aí apareceu pra mim técnico de segurança do trabalho. E aí a pessoa que estava sendo entrevistada, ele falando, né? Offshore, ganha aí na média aí acima de 5K. Mas ele falou que dependendo do projeto, tem técnico ganhando até 70 mil, cara. Isso eu não sabia, não. Como é que é? Até 70 mil. Que isso, velho? Dependendo do projeto, falando inglês, caramba. Às vezes é um projeto, né? Possivelmente deve ter hora extra pra caramba, trabalhar offshore, possivelmente é isso. Tipo parada de manutenção, alguma coisa do tipo. Ele falando nesse... Gente, não sou eu que estou falando, não. Foi nessa página, né? Sim. Salvo engano, procura aí, pessoal. Acho que é Profissões Offshore, algo do tipo no TikTok. Tá? Ele falando sobre isso. Mas a gente sabe que isso também é a exceção, né? Isso não representa, de repente, nem 10% dos profissionais de segurança do trabalho. Ele mesmo fala assim, não, mas aí tem que ter o inglês, aí o cara é técnico, mas já tem engenharia, por exemplo. Então tudo isso vai pesando. Qual a minha opinião, Sérgio? Na verdade, eu não tenho uma opinião assim definida, mas vou tentar falar um pouco sobre. Eu penso o seguinte, se a gente for comparar, acho que tudo vai depender do ponto de vista. Se a gente for comparar com algumas outras profissões técnicas, né? Se a gente pegar, por exemplo, o salário do... Eletrotécnico. De um técnico mecânico, ou de repente um técnico em administração. Se a gente for olhar por essa perspectiva, de repente, a gente pode entender que um técnico de segurança, não que ganhe bem, mas está ganhando ali dentro da média. Agora, se a gente for observar as responsabilidades que o técnico de segurança do trabalho de fato tem no dia a dia, porque ele é um profissional técnico, mas na verdade ele tem que ter conhecimento gerencial, né? Ele jurídico, de exatas, né? Química. Se a gente for observar todos esses itens, eu entendo que não é bem remunerado. Eu vou te dar um exemplo, cara. Em 2015, cara, eu fui trabalhar em uma empresa, eu ganhava em média, janeiro de 2015. Eu fui para essa empresa para ganhar, na época, em média, aí, acho que 4 salários mínimos e meio, mais ou menos. 4 salários mínimos. Hoje o salário mínimo tá quase R$1.500, né? Vamos botar, se fosse colocar hoje, naquela época eu fui ganhar ali, seria hoje 6 mil e alguma coisa. Cara, e hoje o piso aqui no Rio de Janeiro, naquela época dava 3 mil e alguma coisa. Equivalia ao salário mínimo, devia estar 700 e pouco, 800. Estou falando de 2015. Quase 10 anos atrás. Hoje, o piso salarial do Rio de Janeiro é R$2.700. Não é 2.900, não? Por aí, 2.800, entendeu? Hoje, na verdade, é praticamente 2 salários mínimos, cara. Ou seja, passaram 10 anos e o técnico, assim, tô colocando piso, pessoal, porque, mas eu ganho isso. Mas eu tô falando a base. O cara que vai entrar, a maioria das pessoas vão ganhar a base. Eu sei que tem gente que ganha mais, mas a gente tá falando a base. A base naquela época, havia um sindicato no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, e o valor era esse. Hoje, o sindicato é estadual. O valor é isso, 2.800, vamos colocar 2.900. De qualquer forma, tá ganhando menos do que eu ganhava 10 anos atrás, cara. Ou seja, o poder de compra diminuiu muito, tá ganhando, tipo assim, a metade, cara. Eram 4 salários mínimos e alguma coisa, e hoje, tô falando realidade Rio de Janeiro, galera. Não sei nem se tem uma realidade de repente pior. Pode ser que São Paulo pague um pouco mais, etc. Mas tô falando a realidade aqui. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é isso.
Ganha mais, pouco ganha, mas aí é a empresa que paga melhor, multinacional. Aí são as exceções. Mas se o cara for trabalhar no mercado for entrar no mercado de trabalho e a empresa for pagar o piso, ele vai entrar ganhando aí no máximo 3 mil reais. Essa é a verdade, que vai ter o desconto. E vou te falar, é Wesley, verdade. se não fosse o piso, as empresas estariam praticando um salário mais baixo. Exato. Ó, eu tô vendo aqui na Rio Vagas, um anúncio aqui de uma vaga pra Mangaratiba. Aí tá aqui a descrição, nada demais também, formação, experiência de 1 ano, empresa de engenharia e telecomunicações, 2.300. Aí, abaixo do que a gente tá falando. Abaixo, só que assim, hoje tem o piso, mas ela não tá cumprindo o piso. Não tá cumprindo o piso, é que você pode se respaldar, você vai conseguir essa diferença, mas pra você ver. Exatamente. E sem esse piso, antes o salário era mais baixo. Ó, tem uma vaga aqui aberta, pelo que eu tô olhando aqui da vaga, R$3.900. Me parece ser da Ambev. Comidas e bebidas, Campo Grande é da Ambev, 2 vagas. Aí é a descrição da vaga. Pede Excel avançado. Às vezes tem que ter engenharia. Eu já vi vaga assim, técnico de segurança. Aí fala assim, técnico de segurança desejável. Formação em engenharia. Aí e não pode ser qualquer engenharia, não. Engenharia mecânica e pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Aí tá de sacanagem, não. Mano, é que eu não tô achando aqui, mas teve uma que eu falei, não é possível. Não é possível, estão exigindo tanto assim pra pagar um salário desse. Mas, enfim, acabou que eu não salvei aqui, não vou conseguir falar. Mas, cara, aquilo que você falou, eu concordo perfeitamente. É muita exigência pra um profissional pra pagar um salário desse. Sim. E aí cabe ao profissional ver se... Quer que o cara tenha conhecimento. Tem Excel, que de o cara Excel, tem Power BI. Power BI. O cara tem que ter uma oratória boa, porque a gente tá falando de profissões aqui comparando igual você fez. Por exemplo, um eletrotécnico. O conhecimento dele é um conhecimento técnico da função e um conhecimento operacional. Não estou diminuindo, não estou falando que o técnico de segurança é mais que as outras profissões. Eu estou dizendo que o técnico de segurança tem que ter mais habilidades e competências que não se exigem em funções que ganham similar a ele. Exatamente. E você, acho que ainda foi até pegando leve, falando que ganha similar. Porque, na verdade, ganha mais, tá? Eu já trabalhei em empresa, assim, no meu início, assim, que, o soldador, o mecânico, todo mundo ganhava mais do que eu, operador eu ganhava menos. Exatamente. E não tô entrando no mérito de, tipo assim, não é esse o ponto, eu só estou falando que é o que você falou. Se você for comparar com outras funções, eu falei similar, mas na maioria das vezes você vai ganhar menos ainda. Então, assim, agora, Sérgio, tem o outro ponto de vista, que é polêmico. Pode entrar, irmão. Vai ter gente que vai ficar chateado comigo. Mas aí tem gente também que às vezes não merece ganhar nem um salário mínimo. Essa é a verdade. Papo reto. Pelo que entrega. Porque, beleza, é porque eu sou formado. Beleza, ser formado não significa nada. Já falamos sobre isso. Às vezes tem um cara que não entrega nada. Porque assim, quando você vai... eu até tive meio com uma discussão com um amigo sobre isso. Ele falou, não, mas não importa. Mas depois eu parando pra pensar, eu achei que depois a observação desse meu amigo estava relativamente certa. Em que sentido? Que eu fui com esse argumento. Eu falei assim, tem gente que não deveria ganhar nenhum salário mínimo. Aí ele falou, não, mas tá errado. Tem que ter um valor alto e o mercado depois vai selecionar e depois parei pra pensar, é verdade. Porque se o valor fosse alto, vamos supor, não estou dizendo que é muito, gente. Cada um tem uma perspectiva do que é bom, que é ruim. Porém, para um curso técnico, que você vai fazer em 18 meses, tem gente que é formada em administração que não vai ganhar isso. Tá ganhando R$2.000, tá ganhando R$1.500 formado em administração, formado em contabilidade, formado em outras formações. Auxiliar de VP. Mas vamos supor que você, com um curso técnico, você esteja ganhando R$5.000, vamos dizer 5 mil. É o dobro do piso. Sim. Tá? Teoricamente, é um salário relativamente bom, se a gente for comparar o padrão, né, brasileiro, é um bom salário. O empregador, ele não vai querer pagar esses R$5.000 para cada um, qualquer um. Exatamente. Olhando o argumento do meu amigo, acho que aí depois, com o tempo, eu fui dar razão pra ele. O empregador vai pensar, não, beleza, então tá, já que essa vaga aqui ela tem um custo maior, então você vai contratar alguém melhor. Aí ele vai exigir mais. Sim. E realmente, de repente, o mercado vai selecionar o bom técnico do técnico ruim. Mas, infelizmente, a gente encontra aí no mercado profissionais que, infelizmente, às vezes não é por culpa dele, mas não tem conhecimento técnico para estar exercendo aquela função. Ele só tem um canudo, mas ele não tem conhecimento. Infelizmente, ele basicamente só entrega EPI. Essa é a verdade. Entrega EPI e cobra EPI. É só isso. É só isso. Que alguns profissionais pararam no tempo para fazer. Alguns empregadores também ainda têm essa mentalidade, não entenderam que a evolução chegou, mas eles vão sentir isso.
pode ser, não ser agora, mas ser depois. O E-Social já está revolucionando esse pensamento. Então, ainda tem isso, o E-Social. Então, é um profissional com muitas competências para ganhar um valor que, para mim, é muito pequeno mesmo, não compete à realidade do profissional de SST hoje. Sem contar o seguinte, né? A responsabilidade civil também. Que a gente já comentou, a gente vai fazer um quadro aqui falando só sobre notícias da área de segurança. Tem técnico de segurança sendo preso. Engenheiro de segurança do trabalho. Engenheiro até releva porque tem um piso melhor. Mas, pô, técnico de segurança sendo preso ganhando 2.500. Sim. A conta fecha? Será que vale a pena? Pra mim, Wesley, depende. Exatamente, Pra mim não porque, fecha, assim, pra mim não vale a pena.